Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani e, junto com meu colega Carlos Lopes, a gente vai conversar novamente sobre inflação. Pois é, esse tema preocupa, mas não é de agora. Desde meados de 2020, no meio da pandemia, a inflação começou a se acelerar e dá para dizer que ela está há 2 anos surpreendendo todo mês. Não foi diferente agora, os dados de maio continuam muito pressionados. Qual que é a história? Só para a gente recapitular. A gente teve lá o choque da pandemia, os governos deram fortes estímulos, com isso a economia retomou rápido com as empresas paradas. Então isso promoveu um desequilíbrio em várias cadeias produtivas, pressionando preços de bens industriais, por exemplo. Mas não foi só isso. Houve uma demanda maior por alimentos no mundo, então matérias-primas subiram de preço, e uma dessas matérias-primas preocupa, que é o petróleo, que aumenta o preço da gasolina. Aqui no Brasil teve fatores locais também, né? A gente teve a questão climática afetando o custo de energia elétrica e também batendo na oferta de alimentos. Portanto, o que a gente viu em 2020 e 2021 foi uma forte pressão nos grupos de energia e alimentos. Se fosse só isso, estava tudo bem, mas o que a gente viu é que, junto com a retomada econômica, esses custos foram repassados e o que a gente tem hoje é uma inflação disseminada. Quando a gente tira aqueles preços mais voláteis, os chamados núcleos de inflação, a gente vê que a inflação está rodando próximo a 10%, mesmo tirando, como eu falei, os itens mais voláteis. É um quadro absolutamente preocupante. Não bastasse esse cenário já bastante ruim, a gente está tendo novos choques. A história da pandemia na China paralisa a produção industrial no mundo. A gente tem a guerra na Ucrânia colocando mais pressão em matérias-primas, principalmente petróleo, e portanto a inflação não para de subir. O IPCA de 2021, que alcançou 10%, já bateu esse ano 12,2%. A inflação está em alta. Olhando para frente, a questão ainda também é complicada. A gente tem um ano eleitoral complicado, riscos globais importantes, dúvidas sobre a capacidade do governo controlar a dívida. Tudo isso vai colocar pressão na moeda brasileira. E com o dólar em alta ao longo dos próximos meses, isso pode dificultar a vida do Banco Central. Então, nesse cenário de altas disseminadas de preços e muitos riscos à frente, a questão é saber como é que o Banco Central no Brasil vai reagir. Bom, mas essa é uma tarefa que eu deixo para o Carlos responder. E aí, Carlão? Tarefa duríssima do Banco Central, que já vem há muito tempo aí tentando subindo a Selic cada vez mais rápido, para níveis, cada vez maiores, e ainda assim não tem visto resultados concretos na inflação. A inflação não para de subir a despeito de todo esse juro que já foi dado. E claro, todo esse juro vai fazer efeito em algum momento, né? Ele já faz efeito, não o suficiente, claro, ainda para desacelerar a inflação, mas já faz algum efeito. E o restante vai se somar ao longo dos próximos meses, e essa é a aposta do Banco Central. A gente está levando juros aí para casa de 13,5%, é um nível consideravelmente alto e todos concordam que é acima do que seriam juros dentro de uma normalidade, né? Um juro neutro. Ou seja, um juro nesse patamar, ele já ajuda a desacelerar a economia. Talvez não na velocidade esperada, mas já ajuda. E é isso que o Banco Central tem buscado, ou tem sinalizado, que acredita que já está ali próximo do final do ciclo, que esse nível de juros já é suficiente para desacelerar o ritmo da economia e, portanto, trazer a inflação para baixo. Mas essa desaceleração ela não vai ser, provavelmente, rápido o suficiente para que já no próximo ano a gente tenha uma inflação ali próxima da meta. Não parece ser o caso, nem as projeções do BC indicam que ela volta para a meta, e as projeções do mercado têm cada vez mais se descolado do centro da meta e até ameaçado já o teto da meta para o ano que vem. Ou seja, a gente teria aí o 3º ano consecutivo de inflação acima, provavelmente, do teto da meta, se isso acontecer. A razão disso são que os choques têm se prolongado muito mais do que o esperado, né? A gente continua vendo problemas muito intensos na cadeia de produção, a guerra da Ucrânia aprofundando tudo isso e pressionando a inflação no mundo inteiro. Então, ainda que a gente esteja aqui mais próximo do final do ciclo, o mundo segue com uma inflação muito pressionada, começou a subir juros agora, e a gente ainda vai importar um pouco desse cenário internacional muito conturbado pelos próximos meses. Então, em resumo, o Banco Central já encerrando ou perto de encerrar seu ciclo de alta de juros, mas a gente deve conviver ainda com esses juros altos por um bom tempo, enquanto essa inflação não dá sinais de que de fato vai responder a essa alta de juros. Tá certo? Então, pessoal, obrigado, até o próximo episódio, um abraço.